Seria a religião culpada por centenas de conflitos e milhões de mortos em todo o mundo? Em lugares como a Síria, que registra uma longa e mortal guerra civil? A Síria é uma das regiões mais antigas habitadas desde a pré-história, uma civilização tão antiga quanto os sumérios. Mas o que sabemos sobre eles? Vamos conhecer um pouco mais sobre os sírios, descendentes de Arã. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, acione o sino de notificações para receber novos vídeos, pois Ancestrais é uma série aqui do canal Observatório 7. Nas descrições você encontra a nossa bibliografia e os links de outros vídeos desta série. Deixe sua curtida e compartilhe para que o canal se torne cada vez mais conhecido. No princípio do segundo milênio antes de Cristo, os arameus descendentes de Arã, filho de Sem e neto de Noé, ocupavam a parte noroeste da Mesopotâmia. Os arameus nunca foram unidos como nação, mas eram divididos em várias pequenas tribos e cidades-estados. A Bíblia cita os filhos de Arã como Uz, que foi o nome não só do filho mais velho de Arã, mas também do primeiro filho de Naor, e neto de Seir, o ancestral dos Horeus. Portanto, um nome difícil de identificar uma determinada região. Pela mesma razão, não é possível determinar a localização de Jó como habitante da terra de Uz. Nada se sabe sobre as tribos aramaicas de Ui, Geter e Maás. Sobre os filhos de Arã, Flávio Joséfo deixou seu testemunho dizendo: Arã teve 4 filhos, dos quais Uz, o mais velho, estabeleceu-se na Traconites, e aí construiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria, denominada Coelém. O segundo filho, ocupou a Armênia. Geter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos. E Mas, o quarto, dominou os Mesanianos, cujo país hoje se chama o Vale de Pazim. Longe de ser uma região homogênea, a Síria da Antiguidade foi uma encruzilhada comercial, onde os amorreus camitas se estabeleceram. A região do Alto Tigre e Eufrates devia ser verdejante naqueles dias e proporcionou riquezas na forma de um trevo comercial que conectava a Anatólia, a Suméria e o Egito. Aparentemente, levas de arameus, descendentes semitas de Arã, invadiram os povoados amorreus, mesclando-se ou dominando sobre eles. Os arameus adotaram a religião dos cananeus e hititas, cultuando uma divindade masculina do trovão, que eles chamaram de Haddad, e muitas vezes é visto nos títulos reais como Ben-Hadad ou filho de Haddad. Esse sincretismo de povos pode explicar por que os cananeus falavam um dialeto semita. Tabletes de Ebla registram o nome Aramu por volta de 2300 a.C., e tabletes de Mari e Ugarit registram o povo de Arã em 1900 e 1300 a.C. Os arameus também parecem ser o maior grupo dentro dos chamados Alamu, um povo citado no século 13 a.C. Arameus também exerceram influência sobre várias cidades e estados importantes no mundo antigo da Síria. Ebla, a 55 quilômetros da atual Alepo, na Síria, foi um centro importante há 3.000 anos antes de Cristo. Iniciou com um povoado no início da Idade do Bronze e se tornou um reino poderoso do leste da Síria, aliado de Yanhad. A atual Alepo
até serem destruídos pelos hititas em 1600 a.C. Mari, ao sudeste da Síria e às margens do Eufrates, foi um reino próspero entre 2900 e 1759 a.C. Mari foi conhecida como um reino semita, anexado pela Babilônia em 1761 a.C. E a moderna Ramá, na Síria, ocupada desde o Neolítico, chamava-se Ramate, que alterou-se entre os domínios amorreu e arameu, assim como Palmira, Alepo e Damasco. Damasco foi o mais importante dos reinos arameus ou sírios que combateram com Israel, liderados por Saul, Davi e finalmente Salomão. A Bíblia cita os sírios de Zobá no Salmo 60, os sírios de Bet-Reob, os sírios de Naaraim, os sírios de Jesur e também de Damasco. Damasco, a cidade do jasmim, é uma das cidades mais antigas do mundo habitadas continuamente, com pelo menos 5.000 anos de ocupação contínua. Após o declínio do reino de Salomão, a hostilidade entre Síria e Israel progrediu ao longo do reino dividido durante cerca de 150 anos. Ben-Hadad I de Damasco tentou invadir Israel, mas falhou. Em seguida fez uma aliança contra os assírios, uma ameaça comum aos sírios e os israelitas, mas depois da derrota assíria, novamente Ben-Hadad se voltou contra as forças combinadas de Israel e Judá em Ramote-Gileade, sendo derrotado, como relatado em 1 Reis 22, 1-35. Mas os assírios voltaram a derrotar os sírios e Damasco caiu cerca de 16 anos antes da queda de Samaria. Com a queda da Síria, dos arameus, a região passou pelo domínio em sucessão de assírios, babilônios, persas, gregos e romanos que diluíram o povo e a cultura da antiga Síria. Os reinos arameus desapareceram e seu povo foi misturado aos povos de toda a região. Mas se isso marcou o fim de sua identidade nacional, por outro lado, salvou sua língua que foi assimilada por povos diversos. Inclusive judeus que, durante os 70 anos na Babilônia, perderam sua língua hebraica e aprenderam o aramaico, que foi uma língua comum durante o Império Persa. Porções do livro de Daniel e Esdras estão escritas em aramaico e não em hebraico. Neemias 8 registra o esforço de Esdras em ler a escritura para o povo, mas percebendo que não era entendido, usava um tradutor para repetir o texto em aramaico. O costume de ler, traduzir e explicar o texto em aramaico continuou inclusive nas sinagogas, e o resultado deste costume deu origem aos Targums, que significa tradução ou interpretação. Os Targums foram um texto comum nas sinagogas dos dias de Jesus. Os comentários das Escrituras, como os famosos Mishnah, Midrash e Talmud, foram produzidos nesta língua. Uma das formas de compreender textos de entendimento difícil do antigo texto hebraico bíblico é compará-lo ao texto da Peshitta. Finalizada perto da era cristã, uma tradução do Antigo Testamento para o siríaco, língua próxima ao aramaico. O aramaico também veio a inspirar a estilização do moderno alfabeto hebraico e do alfabeto árabe. Jesus e os apóstolos falavam um dialeto aramaico típico da região da Galileia, e no desenvolver do cristianismo, a igreja de Antioquia na Síria, fundada na era apostólica, teria um papel proeminente como um centro de liderança cristã até a conquista islâmica. A igreja da Síria deu origem nos séculos seguintes à igreja ortodoxa síria. Mas passados 5 séculos, o que finalmente havia sobrado de sírios foram empurrados ou diluídos pela expansão islâmica que levou árabes a conquistarem o território da atual Síria. O califado árabe de Damasco e Alepo foram muito importantes, o que levou os cruzados a combaterem e tomarem a região por um tempo. Finalmente, em 1516, a região ficou nas mãos do Império Otomano, estando entre os árabes e turcos uma minoria de cristãos arameus ortodoxos siríacos. Assim como o que entendemos por Egito de hoje,
Não são mais os egípcios da era antiga, sendo em sua maioria árabes que foram para lá com o islamismo. A Síria não é em si os sírios dos tempos bíblicos, e sim povos árabes e turcos que conquistaram a região. Mas mais angústia viria sobre os cristãos daquela região. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em guerra ao lado da Alemanha e Áustria, promovendo o grande genocídio de cristãos armênios e assírios, realizado dentro do território sírio. Estima-se que os turcos islâmicos realizaram uma limpeza étnica entre os povos semitas da Síria até a região mesopotâmica, eliminando quase 70% da população original em números incertos, discutidos entre 300 mil e 700 mil vítimas. Estima-se que até 6 milhões de cristãos entre assírios, sírios, armênios e gregos foram massacrados pelos muçulmanos turcos só por sua etnia e fé. Após a Primeira Guerra, as potências europeias redefiniram os territórios do esfacelado Império Otomano. Então o reino sírio foi estabelecido em meio às muitas lutas e ficou sob o comando francês de 1920 a 1936. Durante o período da Segunda Guerra, os sírios ficaram sob a influência nazista e, com o fim da guerra, a pressão nacionalista fez a França abandonar a Síria em 1946, iniciando a independência e lutando com Israel em 1948. Os próximos anos foram seguidos de golpes militares, tentativas de aliança com os países árabes, até que em 1964 o Partido Socialista Nacionalista tomou o poder, implantando grandes mudanças na Síria. Nos anos 70, a Síria tentou se fundir a países como Líbano e Iraque, mas sem sucesso, pois as questões religiosas criavam dificuldades entre o povo e a visão laica e socialista dos governantes. O socialismo instaurado na Síria a levou a um tratado com a União Soviética em troca de armas e posições. Aos poucos, os sírios tornaram-se a primeira nação árabe a fazer aliança com o Irã, que na época guerreava com o Iraque, naqueles dias um aliado dos Estados Unidos, e obviamente um rival da União Soviética. Com desculpas religiosas, a Síria era o peão entre o jogo militar e econômico dos Estados Unidos e da União Soviética no território do Oriente Médio. Como Síria fazia parte da Aliança Árabe, derrotada nas guerras contra Israel, os Estados Unidos, o antigo aliado israelense, tornava-se um óbvio inimigo sírio. Desde o movimento da Primavera Árabe em 2011, a Síria mergulhou numa guerra civil entre as forças do governo de Bashar al-Assad, atualmente apoiado pela Rússia, de Vladimir Putin, e o chamado Exército Sírio Livre. A partir de 2013, uma terceira força, autoproclamada de Estado Islâmico, entraram na luta atacando qualquer uma das outras duas partes envolvidas no conflito. A religião não é o verdadeiro motivo da guerra na Síria. Ela pode até ser um motivador se mal usada, mas em países onde a religião foi banida durante o regime socialista da época da Guerra Fria, a miséria, a violência e o genocídio humano continuaram. O caos é tão grande na Síria que o cristianismo está praticamente desaparecendo. Estima-se que 450 mil cristãos sírios fugiram e cerca de 5 milhões de sírios fugiram para fronteiras tentando escapar da guerra. Mas pouco se fala também sobre o que a religião pode e está fazendo pelo bem-estar daqueles que estão sofrendo na guerra. A ADRA, a Agência de Desenvolvimentos e Recursos Adventistas, tem atuado em favor de todo tipo de refugiados, incluindo os sírios, atuando em regiões de países vizinhos que os recebem. Voluntários do Brasil constroem e reformam escolas no Líbano, desenvolvem programas médicos e educativos para crianças em acampamentos de refugiados ao norte do Iraque e na Jordânia. Canalizam recursos para famílias recém-chegadas, para que elas possam ter um apoio financeiro para integrar-se na comunidade.
Muitos estão com famílias de acolhimento designadas, enquanto alguns têm encontrado porões ou pequenos apartamentos. A ADRA oferece kits de inverno para milhares de refugiados sírios no campo de refugiados na Jordânia. Estima-se que 70% dos refugiados são mulheres e crianças. A crise na Síria mostra que, antes de falar que a religião é o mal que gera os conflitos, fatores como a ganância humana, manifesta na política por detrás de movimentos que, vez ou outra, até levam um viés religioso, são o real motivador da miséria. Uma grande lição pode ser tirada dos dias de ouro dos antigos reinos sírios. A história começa elogiando os inimigos de Israel, ao contrário do que seria de se esperar em um livro escrito por judeus, prova da imparcialidade do texto bíblico. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Ben-Hadad, rei da Síria, havia derrotado os exércitos de Israel na batalha que resultou a morte de Acabe. Desde esse tempo, os sírios tinham mantido contra Israel uma constante guerrilha e, numa de suas incursões, levaram prisioneira uma menina que, na terra do seu cativeiro, ficou a serviço da mulher de Naamã, uma escrava que estava distante do seu lar. Esta pequena jovem era, não obstante, uma das testemunhas de Deus, cumprindo inconscientemente o propósito pelo qual Deus havia escolhido Israel como seu povo. Ela poderia ter abandonado seu Deus, mas em sua miséria perdeu a liberdade, provavelmente sua família, sua segurança, estando à mercê da vontade dos seus captores. Mas enquanto servia nesse lar pagão, suas simpatias foram despertadas e amou seus inimigos, fazendo bem a eles, como Cristo ensinaria séculos depois. Em sua fé, ela testemunhou do profeta de Samaria. Sequer sabemos o nome dessa refugiada, mas graças a ela, Naamã, o comandante, conheceu a verdade e quebrantou seu orgulho buscando ajuda com seus inimigos. Essa história é uma amostra sobre como a religião pode trazer a paz, pois só a religião verdadeira ensina a amar os seus inimigos. A tragédia poderia ser oportunidade para povos reverem os seus valores. Jesus citou sua história para demonstrar o que é a verdadeira tolerância, demonstrando que fora possível encontrar mais fé e gratidão na ignorância de um pagão do que em todos os leprosos de Israel em seus dias.